Daí, pessoal, mais uma resolução utilizando aí o Teorema de Tales. Teorema de Tales que fala sobre a proporcionalidade de segmentos que são determinados por retas transversais sobre um feixe de paralelas. Então, se eu tenho um feixe de paralelas, um feixe de retas paralelas, e aí feixe de retas paralelas é formado por 3 ou mais retas paralelas, e aí se sobre esse feixe de retas paralelas, essas 3 ou mais retas paralelas, se sobre elas eu marco retas transversais, significa que essas retas transversais determinarão sobre esse feixe de paralelas segmentos, e esses segmentos são proporcionais. Então, o Teorema de Tales fala sobre a proporcionalidade de segmentos que são definidos por retas transversais sobre um feixe de paralelas. Ok, dito isso, eu vou aplicar justamente esse teorema nessa figura, na determinação dos valores do x, do y e do z. Bom, então o primeiro passo, verifico aí que eu tenho 4 retas paralelas, né? Nota que esse esquema aí ele representa cruzamento de ruas, né? Como posso ler no enunciado, diz assim: o esquema a seguir representa 4 estradas paralelas que são cortadas por 3 avenidas transversais. Algumas das distâncias entre os cruzamentos dessas avenidas e estradas estão indicadas em quilômetro. Complete o esquema calculado com as distâncias faltantes, que são justamente x, y, z. Então aí eu tenho uma espécie de uma parte, né, de uma visão aí de um GPS, por exemplo, né, que tem essas ruas marcadas aí naqueles esquemas de GPS que todo mundo conhece. Bom, e aí? Essas retas que eu vou marcar agora, que representam as estradas, aqui eu vou chamar de A, B, C e D. Essas estradas aí são paralelas entre si. Então eu posso colocar assim, ó, A, 2 barrinhas, significa paralela, a B, 2 barrinhas, paralelas a C, paralela também a D. Tá? Então essas retas aí são paralelas entre si. Ok, e as retas que eu vou chamar aqui de R, S e T são as retas transversais. E aí eu tenho os segmentos. Aqui, por exemplo, eu tenho um segmento que vale 20, aqui um segmento que vale x, aqui um segmento que vale 15, aqui um segmento que vale, não tem valor, né, não sei, aqui tem um segmento que vale 12 e assim por diante. Então aí são os segmentos que são determinados pelos cruzamentos das retas paralelas com as transversais, aí esses segmentos são proporcionais. Ok. Bom, preciso calcular o x, y, z. Minha primeira preocupação é definir qual deles eu quero, x ou y ou z. Normalmente se faz o que? Se calcula o x. Né? Isso é só uma questão de escolha. E aí eu também vou escolher o x. Então onde é que o x aparece? O x aparece nesse esquema aqui, ó. Aqui. Aqui ficou feio isso. Aqui. E aqui, ó. Então eu vou, através desse desenho aí, eu vou calcular o x. Então eu vou repetir esse desenho. Então eu vou fazer aqui, ó. Só me interessa essa parte do desenho. Vou desenhar aqui as 3 linhas paralelas. Essas aqui estão um pouquinho mais próximas uma da outra. E essa aqui eu vou colocar mais afastada um pouquinho, seguindo a orientação da figura. Aí eu tenho aqui, de acordo com o esquema aqui, x e aqui 15. E essa aqui eu tenho 12 e 18. E aí o cálculo do x como que é feito? Bom, aí eu vou usar proporcionalidade.
Então, igual, aqui eu tenho uma razão, aqui outra razão. Sempre é importante no teorema de Tales que em cada razão tu escolha segmentos de uma mesma reta transversal. Isso dá para ser modificado. Eu posso fazer diferente e muitas vezes funciona. Só que se tu usar esse raciocínio de colocar na mesma fração, na mesma razão, sempre segmentos da mesma reta proporcional, que eu vou usar aqui as retas RS, pela minha figura, tu vê que a reta T não entra. Então, se eu usar esse raciocínio, sempre dá certo. Então, eu tenho aqui a reta R e aqui a reta S. Então, eu vou colocar x para 15, que é da mesma reta, e uso a mesma lógica na outra reta. Se eu coloquei o de cima em cima do de baixo, eu coloco o de cima, que é 12, em cima do de baixo. Simples assim. Então, x para 15, 12 para 18. Faço aqui a aplicação da propriedade fundamental das proporções, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. E aí, x vezes 18, 18x, igual a 15 vezes 12, que é o produto da outra direção. Aí eu tenho aqui x, tu vê que eu não vou multiplicar esse 5 vezes 12, 15 vezes 12 aqui, né? Isso aí vai dar 1.200, vai dar 1.800, mas eu não vou fazer. Eu vou deixar aqui, ó, 15 vezes 12 e vou fazer a falsa passagem do 18 dividindo. Mas isso por quê? Por que eu não quis multiplicar lá em cima? Porque agora que eu tenho essa armação eu posso fazer simplificações. Por exemplo, olha só, 12 com 18 eu simplifico por 6, que dá 2 e dá 3. E aí os números já ficam bem menores. Posso simplificar mais uma vez esse 15 aqui, ó, com esse 3 por 3, que dá 1, e aqui por 3, que dá 5. E aí o x está pronto. Ficou x igual, me sobrou 5 vezes 2, 10 sobre 1, que é 10. E o x então é 10. Ok? Calculando o y. Porque eu escolhi, eu poderia calcular o z antes, mas eu vou calcular o y. Então eu vou procurar encaixar o y num desenho onde ele apareça e onde eu tenha informações. Então deixa eu fazer aqui uma outra cor. Azul. Bom, o y está aqui, ó. Tá aqui o y. Então eu vou usar, por exemplo, esse esquema aqui, ó, esse segmento aqui até aqui, esse outro até aqui e essas três retas aqui, ó. Ok? Então vou me valer desse esquema aí para calcular o y. Isso é uma opção que eu estou fazendo, né, porque eu acho que está mais adequado. Então olha só, vem para cá, ó. Eu tenho aqui as três retas. Essa aqui vai ficar um pouco mais afastada. E essa aqui mais próxima. Porque eu estou escolhendo, ó, ABC. Aqui no cálculo do x eu escolhi BCD. Isso é uma escolha minha, BCD. Calculei o x. Agora que eu estou escolhendo o ABC. Ok? E eu vou precisar da reta onde eu tenha valores R e a reta T, que é onde o y se manifesta. Nota que eu não peguei a S, porque a S, olha só, eu não tenho esse segmento aqui, eu não sei nada. Então, a não ser que eu calculasse esse segmento antes, eu não vou usar. Só se eu soubesse esse valor, se eu calculasse antes esse segmento, para usar no cálculo do y. Como eu não sei, então eu não usei essa reta S aqui. Usei a reta R e a reta T. Então, na reta R e na reta T, aqui eu tenho 20, olha só, na reta R, ó, 20. Tenho embaixo aqui x,
aqui o y, que é o que eu quero, e aqui 15, que é o valor que eu tenho. Mas aí está faltando uma coisa, né? Eu preciso desse valor do x. Só que o x eu já calculei e achei 10. Então o que eu faço? Troco, ó. Esse x aqui, ele vale 10. E aí então, olha só, uso o valor 10. E agora armo aqui a igualdade entre as razões, né? A proporção. Lembrando que em cada razão eu coloco sempre valores da mesma reta. No caso aqui, reta R, ó, 20 para 10. E na outra reta, y para 15. O que eu faço numa reta, eu faço na outra. Botei o de cima em cima do de baixo, o de cima em cima do de baixo. E aí faço o cruzamento. Ó, 10 vezes y, 10y, estou começando onde tem a letra, né, fica melhor. E igual ao outro produto, que é 20 vezes 15. De novo, eu não vou multiplicar 20 vezes 15, né? Embora seja uma bem simples, seja aqui 300, mas eu não vou fazer. Ó, 20 vezes 15, e aí eu passo esse 10 dividindo na falsa passagem. E aí y é igual. Posso cancelar zeros aqui. 2 vezes 15, 30. 30 sobre 1, 30. E o y vale 30. Falta agora o cálculo do z. E aí vou procurar um lugar onde o z esteja e eu tenha valores. O z ele está bem fácil de ser calculado. Olha só aqui, eu vou te mostrar as retas que eu vou usar. Ó. O z ele está aqui, ó. Então eu vou usar esta reta aqui, que é a reta C. Vou usar essa reta aqui, que é a reta B. E vou usar essa reta aqui, que é a reta D. E as transversais, olha só, vou usar a transversal S e vou usar a transversal T. E aí, reproduzindo esse desenho aí, olha só como ficaria. BCD, B e C mais juntinhas uma da outra, né? Só para dar um rigor maior no desenho, olha só. Aqui, ó, B e aqui C, as duas paralelas. E a terceira D um pouquinho mais afastadas. Um pouquinho mais afastadas das outras duas. A D, transversal S, transversal S e transversal T. E agora eu preencho, né? Olha só aqui, ó. 12. Aqui 18 abaixo do 12. 18. Aqui em cima, ó, 15. E aqui o Z, que é o que eu quero descobrir. Armo a igualdade entre as razões. Em cada razão eu coloco a mesma reta transversal. Então, começando com reta S, por exemplo, 12 para 18 igual a 15 para Z. Multiplico cruzando 12 vezes o Z e aqui cruza também 18 vezes o 15. Esse 12 eu vou jogar dividindo, fazendo a falsa passagem. Observa que eu não vou multiplicar 18 por 15, embora eu possa fazer, né? Se eu quiser eu multiplico isso, vai dar aí 180, 270, né? Mas eu não vou fazer essa multiplicação, vou deixar indicado. 18 vezes 15 e vou aqui jogar o 12 dividindo. Eu acho mais interessante na medida que posso fazer aqui simplificações. Por exemplo, olha só, 18 e 12. Fica muito bom se eu simplificar isso por 6. Que aqui vai dar 13 e aqui vai dar 2. E aí eu não tenho mais o que simplificar, né? Já que 2 e 15 aqui não simplifica. E esse valor, inclusive, vai dar fracionário, vai dar um valor decimal. Então, o Z é o resultado de 3 vezes 15, 45.
e aí divide por 2. E o Z realmente vai dar aí decimal. 45 por 2 dá 22,5. E esse é o valor do Z. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.